Boa tarde, meu nome é Renata Leite de Oliveira, moro em Sapezal, estou aqui para um monólogo. A Balança da Razão, um diálogo sobre a loucura e a lei. Valérios, Sofia, você leu com atenção os detalhes que lhe enviei? O homem que, em surto psicótico completo, combateu aquela violência terrível na Praça Central. A perícia médica foi unânime. Ele não tinha a menor consciência da ilicitude do fato no momento da ação. Não havia o que os filósofos chamavam de liberdade intelectual. No entanto, por determinação do tribunal, ele foi mantido e afastado na unidade de custódia. Como jurista, eu lhe pergunto: se não há crime pela ausência completa do dolo e de culpa, por que nos sentimos tão inclinados como sociedade a mantê-lo trancado? A sociedade exige uma resposta imediata. Sofia, o seu dilema, Valérios, é o grande dilema da modernidade penal. Você pergunta por que nos sentimos inclinados em mantê-lo afastado. Eu responderia, sem hesitar, que é pelo medo. E o medo do desconhecido, do comportamento que não podemos prever ou catalogar, e não buscar gerúndia por justiça? Se esse homem, com a própria perícia atestou, não possuía liberdade intelectual, e se o seu meio de receptividade dos motivos externos estava completamente comprometido pela doença mental, então ele não agiu como sujeito de direitos, ele agiu com uma força cega da natureza. Eu lhe pergunto, você pune uma tempestade por derrubar uma casa? Você levaria o raio a tribunal? Valérios, uma tempestade não tem periculosidade social. Sofia, ela é um fenômeno climático e passageiro. O homem, por outro lado, possui uma estrutura física e psíquica que, mesmo profundamente afetada, continua interagindo com o meio social. Veja a doutrina clássica do direito, estabelecida pelo famoso jurista e filósofo Cesare Beccaria. Nos ensinou a focar estritamente no ato na ficção do livre-arbítrio. Mas realidade prática do nosso orçamento jurídico, como bem apontam os pesquisadores Pérez e Nery Filho, nos obrigou a olhar para além disso. O artigo 97 do nosso Código Penal não exige por meio de capricho legislativo. Ele reconhece que ainda que o agente seja considerado juridicamente inimputável, o fato previsto como crime efetivamente ocorreu. O dano à ordem pública é real, é palpável. O Estado não pode simplesmente cruzar os braços e dar de ombros porque o réu estava em um estado de loucura. A proteção da coletividade é um imperativo categórico que sustenta o direito. Sofia, é exatamente aí, meu caro amigo, que resistir à grande falácia do sistema, você utiliza a expressão proteção da coletividade para legitimar o que, no fundo, é uma mera gestão higienalista da periculosidade.
Você afirma que o crime ocorreu, mas, filosoficamente, o crime que pressupõe a interação volitiva pressupõe uma mente minimamente livre para escolher entre o lícito e o ilícito. Se essa liberdade fundamental foi completamente subtraída pelo patologista mental, o ato não foi um crime, foi uma tragédia médica, uma fatalidade biológica. Ao tratar esse indivíduo através do amparo penal, aplicando-lhe uma medida de segurança e impondo-lhe interação compulsória, o Estado não está fazendo justiça, está exercendo um poder político de exclusão sobre a máscara conveniente de estar exercendo um tratamento médico. É uma forma levada de afastar e limpar a sociedade que agride a norma biopolítica. Valérios. Suas palavras são belas e nobres. É uma cátedra universitária, Sofia, mas ela não sobrevive de uma única noite em um plantão policial, em uma comunidade vulnerável. O Estado, em sua essência contratulista, tem o dever primevo de manter a paz e a segurança social. E termos diante de nós um indivíduo cuja patologia mental o torna propensor a ferir ou tirar a vida de outrem. Ignorar essa periculosidade factual em nome de uma pureza filosófica sobre a ausência de livre-árbitro seria uma responsabilidade civil. A medida da segurança não foi desenhada como uma punição clássica. Ela foi resposta de defesa social. No Código Penal de 1940, substituiu o foco da culpabilidade estrita para a avaliação da periculosidade do agente. Foi justamente para proteger o mundo real. A interação em hospital de custódia visa o tratamento. É o Estado dizendo: nós reconhecemos que você não é culpado e não merece prisão comum, mas você precisa ser contido e tratado para que os outros cidadãos possam exercer sua liberdade em paz. Sofia. Tratamento, Verilos? Como essa palavra soa conivente à higiênica? No entanto, se recorrermos à arqueologia do saber de Michel Foucault, especialmente uma obra histórica da loucura, percebemos que o hospital psiquiátrico e o manicômio judiciário sempre serviram muito, menos a cura médica e muito mais silenciamento político do desvio. O doente mental que comete um ato violento passa a habitar com o estatuto jurídico profundamente ambíguo no Brasil. E a sua própria doença é o móvel do seu ato, que teoricamente excluiu sua culpa, mas na tragédia jurídica da periculosidade, a punição passa a ser totalmente justificada sobre o nome de tratamento, aonde a prevenção do futuro se fundamenta em um ato passado. Na prática, você o absolve, declarando-o isento de pena, mas o tranca em um manicômio por tempo indeterminado. Se isso não é punição,
disfarçada, eu realmente não sei o que significa punir. Valérios. Mas qual seria a sua alternativa viável, Sofia? Deixar que um indivíduo que demonstrou um comportamento altamente violento e descontrolado que continue circulando livremente pelas ruas, apenas aguardando os próximos surtos? Se a justiça criminal se transformar em um exercício puramente abstrato, de verificar se mente humana era livre ou determinada no milésimo segundo do ato, o direito de perder sua utilidade social. O foco na periculosidade presumida por lei é o mal menor. Uma necessidade pragmática para a sobrevivência do pacto social. É preferível que o Estado intervenha de forma preventiva, retirando o indivíduo do meio para tratá-lo, do que espera passivamente que uma nova tragédia aconteça para lamentarmos a falta de ação das autoridades. A medida de segurança é uma concessão humanitária do direito moderno. Sofia responde: o meu ponto de discórdia não é a necessidade de assistência médica ou de cuidado. Valérios, o que eu questiono de forma radical é a natureza jurídica e a moral dessa intervenção. Quando o direito baseia em uma interação na periculosidade presumida, ele abandona o terreno dos fatos e entra no terreno das suposições futuras. O futuro ainda não aconteceu. Você está privando o ser humano de suas liberdades mais básicas, não pelo que ele escolheu fazer, já que não tinha liberdade de escolha, mas pelo que vocês presumem que ele possa vir fazer. Isso desmorona a dignidade humana. Onde fica a responsabilidade moral do Estado ao trancar alguém que não tem consciência do próprio ato? Chamar o isolamento perpétuo ou protagonizando-lhe de medida de segurança é um artifício semático para anestesiar a própria consciência jurídica. Valérios, você está separando o ator do seu ato, como se fossem duas entidades totalmente distintas. Sofia, o indivíduo, mesmo sob mais severo léu da loucura, continua sendo ator físico da ação. O fato dele não possuir lucidez filosófica para compreender a extensão moral ou letal do seu crime não se apaga. O impacto físico é a causalidade do que ele realizou. O braço que empurrou a vítima ou que segurou uma arma foi ele. Existe um nexo inegável. O Estado não pode simplesmente tratar o louco infrator como uma folha seca carregada pelo vento, totalmente isenta de consequências físicas. Impor a medida de segurança de uma forma de direito, processar o fato, oferecemos uma resposta institucional que mantenha a coesão das leis, sem o conceito da periculosidade. O sistema penal ficaria completamente paralisado diante de qualquer alegação de insanidade. Sofia, talvez essa paralisia
fosse um choque de realidade que o sistema precisa parar, que precisa para parar de camuflar a vingança social sobre o nome de ciência médica. Seu direito penal necessita da fixação e da periculosidade para não demonstrar, então ele assume que prefere o controle social bruto à justiça real. A transição histórica dos artigos hospícios de alienados para modernos hospitais de custódia não alterou a essência do problema apontado por Pérez e Neri Filho. O doente mental continua sendo rotulado como o perigoso incorrigível. A punição justifica-se como suposto tratamento, mas as instituições continuam funcionando como depósito de exclusão, que define o que é a cura, que define o momento de que periculosidade cessou. O Estado detém o monopólio de definir que é normal e quem deve ser apartado do convívio social. Valério, admiro que engrenar-se no sistema é pesada e muitas vezes falha em sua promessa humanitária. A linha que separa a proteção social do hábito institucional é incrivelmente tênue. A periculosidade pode se tornar um conceito elástico e perigoso na mão do Estado autoritário. No entanto, Sofia, a filosofia tem o privilégio de habitar o campo dos questionamentos fundamentais e das utopias. O direito, por sua vez, carrega o fardo de construir um edifício social no presente, como as ferramentas imperfeitas que possui. Se eu abrir a mão da medida, há segurança amanhã. O que eu respondo à sociedade? O que eu ofereço às famílias que buscam segurança nas ruas? A resposta filosófica de quem ele não deve ser confirmado, porque cárcere de liberdade intelectual pode ser irretocável na teoria ética, mas ela absolutamente inviável na prática de uma sociedade civil estruturada. O direito busca o equilíbrio possível para uma perfeição divina. Sofia, compreendo o seu fardo, Valério, mas exatamente por causa desse paradigma cego que a filosofia precisa continuar batendo à sua porta. Se aceitarmos o possível como um limite definido da nossa busca por justiça, nós estagnamos moralmente a mente humana de suas futuras são complexas demais para serem resolvidas com um simples isolamento em manicômios jurídicos, em vez de nos perguntarmos apenas se o indivíduo é perigoso para o Estado. Deveríamos nos perguntar onde a sociedade falhou para que o sofrimento psíquico desse indivíduo desague em violência. A medida de segurança, da forma como é operado o atestado de falência da nossa capacidade de cuidar, nós punimos a falta de liberdade intelectual do doente, porque temos medo de encarar a nossa própria incapacidade de lidar com a alteridade, com vulnerabilidade mental. Valério, talvez, no fim das contas, sejamos todos prisioneiros dessa mesma tensão, Sofia. O artigo 97 do nosso Código é o reflexo dessa
corda bamba, uma tentativa trágica de equilibrar a compaixão pela doença com o dever absoluto de proteção social. Sofia. Exatamente por isso, este diálogo não pode terminar aqui, Valério. O filósofo continuará a desmascarar a contradição do poder. E o jurista continuará a carregar a responsabilidade da ordem. E essa tensão não é um erro. É o que nos impede de cair em tanto bárbaro dos casos quanto o autoritarismo, do controle total. A verdadeira justiça habita justamente no espaço desconfortável entre segurança que você precisa garantir e a liberdade ética que eu não posso deixar você esquecer. Valério, que nossa conversa seja sempre prelúdio necessário antes de qualquer julgamento, minha amiga. Sofia, que é um direito, nunca se esqueça de escutar a razão, mesmo quando ela se veste de loucura.